Graça e paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de teologia que está sendo oferecido para você pela Faculdade Teológica Bereanos. Hoje é a nossa primeira aula do nosso primeiro módulo. E o primeiro módulo desse curso, onde vamos iniciar os nossos estudos, é a introdução à teologia. A introdução da teologia vai falar para vocês algumas questões introdutórias sobre a teologia. Lembrando você que esse é um curso básico, não é um curso aprofundado, tá bom? Para você aprender o básico da teologia, E ter para você o fio da meada para conhecer, para iniciar os seus estudos ou aprofundar também o seu conhecimento sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a teologia bíblica, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos agora começar a nossa aula, nosso primeiro módulo do nosso curso básico de teologia. Para dar início ao nosso módulo, vamos começar com definições. E aí surge uma pergunta: o que é teologia? A gente fala muito de teologia, mas o que é teologia? A palavra teologia ela é composta de duas palavras. A palavra theos significa Deus e a palavra logia significa estudo. Essa palavra também ela tem outros significados, como palavra, fala ou expressão. Ela também tem o significado de logos. Quando você lê o Evangelho de João, em algumas traduções tem lá, no princípio era o verbo, no princípio era o logos. Então a palavra teologia é a junção dessas duas palavras. Theos, Deus, logia, estudos. Então a teologia quer dizer o quê? A palavra teologia quer dizer o estudo de Deus. Não é? Então quando estudamos teologia, nós estamos estudando sobre Deus. Embora existam alguns questionamentos sobre a palavra teologia não ser encontrada na Bíblia, a ideia de teologia é encontrada em toda a Escritura. Por exemplo, o capítulo 3 de Romanos, versículo 2, vai dizer o seguinte: muito, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas. Ou seja, palavra, logia, Deus, theos, teologia. A palavra foi criada para facilitar os estudos sobre Deus. Um outro exemplo é a palavra trindade. Nós não achamos a palavra trindade na Bíblia, mas em toda a narrativa bíblica nós vemos que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Então a palavra trindade é criada para facilitar a ideia ou o conhecimento sobre Deus. Assim também a palavra teologia. Talvez não encontramos a palavra em si na Escritura, mas a ideia dela está em toda a Escritura. Outro ponto a se observar na teologia é a distinção entre a teologia e outros estudos. Muitas pessoas às vezes confundem ou têm uma compreensão errada da teologia com outros ensinos. Por exemplo, a teologia ela não é religião. O que é religião? A religião ela deriva da palavra religare, que quer dizer ligar de novo. Mas a religião também, para outros, deriva de uma palavra chamada relegere, que tem um conceito também de considerar, rever, retomar o caminho. A religião foi criada nessa ideia de religar o homem a Deus. A teologia não é religião. Então, assim, o que é a teologia? A teologia ela estuda as verdades que na religião o homem procura vivenciar. A teologia explica o que se crê na religião. Ou seja, partindo dessa ideia, a teologia não é religião. A teologia ela está ali para explicar, para desvendar o que se crê na religião. Por exemplo, a religião cristã tem várias crenças, não é assim? E aí a teologia ela está ali o quê? Para explicar aquelas crenças, explicar a essência daquilo que se crê. Por isso, nessa ideia, a teologia não pode ser considerada uma religião, ela não é religião. Uma outra confusão também que é feita é entre teologia e apologética. Não sei se você já ouviu falar na palavra apologética, Mas o que é apologética? Apologética nada mais é do que a defesa da fé. É um estudo, é um conceito onde as pessoas estudam ali para defender a fé. Você vai ver que tem pastores apologéticos, Pessoas ali que têm aquela ideia, aquela vibe de defender a fé a todo custo. E essa crença, esse ensino, essa ideia é chamada de apologética. Só que teologia não é apologética. O propósito da teologia é outro. É conhecer e expor o conteúdo e o significado da fé cristã para fins práticos.
A teologia também pode servir para defender a fé, mas o seu propósito não é esse, entende? A teologia não está ali somente para isso. Então, nessa ideia, nesse pensamento, a gente não pode dizer que a teologia ela é apologética, entende? Ela está ali para o quê? Para expor o conteúdo, o significado da fé, né? Nós temos uma fé em Deus, temos uma fé na Escritura Sagrada, e aí a teologia está ali para explicar aquela fé, para entender os princípios, para entender o conceito, para entender tudo aquilo para fins práticos. Então, teologia também não pode ser confundido com apologética. Um outro ponto que vemos essa certa confusão é entre teologia e filosofia da religião. E nós sabemos que teologia não é filosofia da religião. Mas aí o que é filosofia da religião, né? A filosofia da religião tem um propósito. O propósito dela é investigar a natureza e os fundamentos das crenças religiosas. Isso é a filosofia da religião. A teologia não. A teologia, a sua maior consideração é com os aspectos práticos da religião na vida. Como foi falado também no ponto que falamos agora há pouco, né? A teologia ela busca interpretar o cristianismo minuciosamente. Então, assim, a preocupação da teologia é outra. Por isso, nós não podemos confundir teologia com filosofia da religião. E colocamos esses pontos porque realmente existe um pouco de confusão com apologética, com religião e com filosofia da religião. Mas teologia não é nenhum desses três pontos. Uma outra parte que também temos que levar em consideração é a importância da teologia. Nós percebemos hoje que muitas pessoas negam a importância do estudo da teologia, né? Alguns acham que não é importante, que não precisa, né, conhecer a teologia. E aí existem muitos motivos para negar a importância da teologia. A gente quer citar aqui alguns motivos pelo qual as pessoas negam atualmente a teologia. Um dos pontos que vemos para as pessoas negarem o estudo da teologia é uma ênfase exagerada na doutrina em contraposição com o caráter cristão. Tem muitas pessoas que elas vivem na teoria. Elas se enchem de doutrina, teoricamente, mas pouco se importam com o caráter cristão. E aí, por causa de pessoas assim, algumas outras veem isso como motivo para não se interessar por teologia. E nós não podemos ser levados por isso, por exageros pessoais de outras pessoas. É claro que a teologia ela está aqui para nos ensinar doutrina, conhecimento, e esse conhecimento se tornar prático em nossa vida. Não pode uma teoria, a teologia ensina isso. Não se pode ter uma doutrina, um ensino longe da prática, né? A teoria ela anda junto com a prática e a teologia ensina isso. Mas por vermos comportamentos assim, algumas pessoas quando olham, elas tendem a negar o estudo da teologia. Um outro motivo pelo qual as pessoas negam a teologia é o dogmatismo. Aí você pode perguntar assim, Jorge, o que é dogmatismo? De uma forma bem simples, dogmatismo é quando são ditas verdades que não foram revisadas ou criticadas, né? São verdades que surgiram, essas verdades até hoje elas permeiam, né, o meio da fé protestante ou até não protestante, né? E esses dogmas são como verdades e não podem ser questionadas. E aí, quando se está cheio de dogmas, as pessoas têm medo de que a teologia venha questionar esses dogmas. Então, por causa do dogmatismo, existe uma rejeição à teologia. Segundo o teólogo Chaplin, que é um dos meus preferidos, ele vai dizer que o dogmatismo são verdades que são colocadas de forma arrogante, né? Que não permite que sejam debatidas, né? Se você tem algum ambiente onde existem verdades que não se permitam conversar, que não se permitam debater, provavelmente aquilo é um dogma. E não estou dizendo que o dogma é errado, mas o dogmatismo, talvez sim. Porque nós temos aquelas verdades que talvez, provavelmente, né, não foram contestadas, nós cremos de forma cega. Existem muitos dogmas ruins no meio do cristianismo. E por causa de dogmas, muitas pessoas rejeitam a teologia, porque a teologia ela pode chegar e desvendar se aquele dogma é correto ou não. Então, para não correr o risco de o dogma ser questionado, muitas pessoas negam a teologia. E nós temos que ter esse cuidado
para não sermos vítimas do dogmatismo. Um outro ponto, e eu acho que é o maior de todos, né, é a falta de conhecimento do que seja teologia ou doutrina. Muita gente diz, não sei se você já ouviu falar, que a doutrina ela esfria o crente, né? A gente escuta muito isso, né? Aquela coisa toda. Mas a teologia tem um propósito. A teologia ela tá para ensinar o cristão ter uma verdadeira fé, uma verdadeira crença, né? Você ter certeza de que aquilo que você lê é realmente concreto, né? Mas quando as pessoas não entendem isso, elas tendem a achar que teologia é ruim. A teologia, ela surge... a gente até postou no nosso Instagram, né, da nossa faculdade, Lutero vai dizer que a teologia é a gramática do Espírito Santo. Porque a teologia, ela traz o verdadeiro conhecimento. A teologia, ela expulsa o fogo estranho e as crenças erradas quando se estudada de forma correta. Tá bom? Então, esses motivos são motivos pelo qual as pessoas negam a teologia, que não podemos estar apegados a isso. Você conhece alguém que por algum desses motivos aqui não quer estudar teologia, então esclareça ela, porque são motivos, são crenças erradas. A teologia ela é bênção. Tá bom? Nós falamos agora sobre motivos que impedem as pessoas de estudar teologia, né? Vamos falar agora sobre razões e importância da teologia. O primeiro tópico aqui da importância é que a teologia satisfaz a mente humana, né? É da natureza do homem, meus irmãos, querer raciocinar e entender aquilo que se crê, aquilo que se faz. E a teologia tem esse papel de esclarecer as verdades bíblicas. Tem muitas coisas na Bíblia que, se não estudarmos, não vamos entender. Por isso é importante você entender que a teologia ela tem esse propósito, esclarecimento, né? trazer verdades bíblicas no qual você pode entender e compreender. E aí você vai entender que a sua mente humana ela fica satisfeita, porque você crê em algo que é verdadeiro, né? Sem dúvidas ou contradições. Um outro ponto também é que a teologia ajuda na formação do caráter. Meus irmãos, o nosso conhecimento, ele afeta a formação do nosso caráter. O caráter do homem, ele é formado a partir daquilo que ele conhece. Quando educamos os nossos filhos, nós queremos moldar nele um caráter. Como fazemos isso? Né? Com a educação, e a educação básica, ela vem de conhecimento. E assim também é a teologia. O caráter cristão, ele é formado a partir do conhecimento correto. E a teologia tem esse papel. Quando o conhecimento de Deus, a relação com Deus, te ajuda na formação do caráter. Se você não conhece as verdades de Deus, se você não tem compreensão, você vai criar um caráter um pouco duvidoso. Um caráter sem muita firmeza, né? Sem muita certeza. E a teologia tem esse papel. Ela ajuda na formação do caráter do homem. Um outro ponto é que a teologia ela serve para a natureza e defesa do cristianismo. Muitos cristãos hoje, meus irmãos, não sabem defender a sua fé. Por quê? Porque não entendem, porque não procuram conhecer. Por isso, vocês que estão aqui nessa aula, que se inscreveram nesse curso, podem ter certeza que vocês estão fazendo a coisa certa. Porque nós também temos que defender a nossa fé. Na nossa caminhada, nós vamos estar sujeitos a ataques, vamos estar sujeitos à contaminação de superstições, de dogmatismo, de imoralidades, de coisas, de filosofias seculares. E se não conhecermos a palavra, a narrativa bíblica, não conhecermos a palavra de Deus, não entendermos o cristianismo como ele é, nunca poderemos defender a nossa fé. E não só, a defesa da fé não é só para quem está ao nosso redor, é para nós também. Porque muitos desses ataques vêm para perturbar a nossa mente, para colocar em descrédito a crença que temos em nosso Deus. E a teologia ela nos ajuda. Porque uma teologia bem fundamentada, no estudo de Deus, que é a teologia bem fundamentada na Bíblia, ela ajuda a combater as falácias, combater as heresias e nos ajuda também a preservar a nossa fé. A teologia tem isso também, meus irmãos, de ajudar a preservar a nossa fé. Preservar, meus irmãos, o nosso coração firme nas coisas de Deus, na palavra de Deus e a fé em Cristo Jesus.
Um outro ponto é que a teologia ela ajuda na propagação do evangelho. A gente vê hoje muita gente fala de evangelização, não é isso? Mas como você vai falar de quem você não conhece? Como vamos chegar em um lugar, meus irmãos, e pregar para alguém se a gente mal sabe? Não é verdade? Por isso que a teologia ela tem esse papel. Quanto mais você conhece a Deus, mais você tem para falar sobre Ele para outro que não entende ou que não o conhece. Mas hoje as pessoas não conhecem a Deus e vão disseminar, vão pregar, vão falar sobre uma fé que talvez ela nem conhece a fundo. E a teologia tem esse papel, ela ajuda a propagar no Evangelho. Porque hoje tem muitas pessoas com muitas dúvidas, pessoas sedentas de Deus. E elas querem conhecer a Deus. E nós, às vezes, não temos o que dar de Deus para elas porque não conhecemos. E a teologia tem esse papel. Ela é capaz de dar uma explicação sobre Deus, sobre o sagrado, para que as pessoas creiam nele de forma verdadeira, genuína e legítima. Um último ponto da nossa aula sobre a importância da teologia é que a teologia fundamenta a prática cristã. O cristianismo tem que ser vivido e praticado. Mas aí como eu vou praticar aquilo que eu não conheço? Não é verdade? Às vezes nos dias atuais, não só nos dias atuais, as gerações passadas também praticam muitas vezes muito dogmatismo e pouco cristianismo. Muitas pessoas estão praticando doutrinas que muitas vezes não estão na Bíblia. Aí você pode perguntar assim, como eu sei então que tipo de prática eu tenho que viver, o cristianismo que eu tenho que praticar? A teologia, ela fundamenta isso. Ela ensina para você a verdade do cristianismo. O que eu devo praticar verdadeiramente de acordo com a narrativa bíblica. Nós vemos hoje muitas pessoas praticando, vivendo algo que a Bíblia não diz. Pessoas presas, né? E nós não podemos estar reféns de situações ou de filosofias ou de dogmas. E o que nos resguarda de tudo isso é conhecer a teologia, porque a teologia ela fundamenta a prática cristã. Para sabermos o que praticar, aquilo que agrada, aquilo que foi solicitado, que foi ordenado pelo nosso Deus. Pois bem, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula introdutória, a nossa primeira aula do nosso curso básico de teologia. Quero agradecer a você que ficou aqui, que assistiu a aula inteira, tá bom? E que possamos continuar nossos estudos para a glória de Deus. Deus abençoe você. Qualquer dúvida, questionamentos, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp ali, entrar em contato comigo ou com o professor Jacques, que nós estamos à disposição de cada aluno. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, até a próxima aula. Tchau!